Olá, amigos do grupo Apóstolos. Hoje iremos falar sobre um tema sugerido por vocês. Qual a diferença entre o frei e o padre? E aí, você já sabe? Daqui a pouco veremos a diferença. Muito bem, então vamos lá. O frei, o frade ou o frater é aquele que vive a vida religiosa. Mas, Frei Fábio, quem são os religiosos? Os religiosos são aqueles que emitem os conselhos evangélicos, os votos de pobreza, castidade e obediência. Os religiosos são aqueles que vivem em comunidade. Os jesuítas, os franciscanos, os agostinianos, os servos de Maria, como eu, a minha ordem religiosa. Então, nós nunca moramos em um. É sempre de 3 ou mais membros, porque isso se concretiza a vida religiosa. Esse é o frei. Quem é o padre? O padre é aquele que faz parte da vida da diocese. Nós estamos dentro da Arquidiocese de São Paulo. Então, o arcebispo à frente do seu clero constitui a sua diocese através dos padres seculares. Ai, Frei, eu ainda não entendi. Vamos lá. Então, o padre secular, ele não fazem votos evangélicos. No dia da sua ordenação presbiteral, ele faz a promessa diante do bispo prometer viver o celibato. Nós religiosos não. Antes da nossa ordenação presbiteral, antes de nos tornarmos padres, primeiro nós somos religiosos. Nós fazemos a nossa profissão religiosa. Votos solenes, outros dizem votos perpétuos, mas são sinônimos. Então, resumindo, nós antes de sermos padres, somos religiosos, porque fazemos os votos de pobreza, castidade e obediência. Frei, mas o senhor não é frei e padre? Sim, eu sou frei e sou padre, mas aí vamos às etapas. Primeiro eu me tornei religioso, depois eu me fiz padre. Como entender isso? Vamos lá. O frei agora vai dizer algo que nunca vai acontecer na vida da igreja, mas vou dizer apenas para que vocês entendam. Preste atenção, hein? Isso jamais acontecerá na vida da igreja. Jamais. Só vou dar esse exemplo para que vocês entendam. Se algum dia a igreja diz assim, agora o padre pode casar, agora o padre pode constituir família, isso só valerá para os padres seculares, os padres da diocese, aqueles que moram sozinhos, aqueles que não emitiram os votos evangélicos. Para nós religiosos, isso não vale, porque nós, antes de sermos padres, nos tornamos religiosos, fizemos o voto do celibato, o voto da castidade. Então, isso para nós nunca acontecerá. Mas volto a dizer, só dei esse exemplo para que vocês entendam. Então, essa é a diferença entre o frei e o religioso. O frei faz votos de castidade, o frei faz voto de pobreza, o frei faz voto de obediência. Os religiosos vivem a obediência diante do seu superior e do bispo, se trabalha na paróquia. O padre secular, ele vive a obediência só diante do bispo. O padre secular, ele pode ter bens materiais em seu nome. O religioso não pode, jamais terá nada no seu nome, porque fez o voto de pobreza. O religioso sempre morará em comunidade. O padre secular pode morar sozinho na casa paroquial. Acho que isso ajudou, não ajudou? Então essa é a diferença entre o frei e o padre secular. Abraços a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem sabe você não quer ser um religioso ou também um padre diocesano? Basta procurar o frei. Até mais. Tchau.